E chega no Japão, você entra no santuário shintoísta, ele é muito parecido com o tabernáculo hebraico. Ah, é? É a cópia do Mishkan. Existe um lugar de você lavar as mãos para se purificar do lado de fora, que é chamado Temizuya, que é o tanque de água. Aí você não tem querubim, você tem dois cachorros comendo de frente para o outro, e você tem um lugar que é o lugar santo e um outro lugar que é o lugar santíssimo. E o sacerdote faz uma coisa como se fosse uma aspersão. A gente não pode provar, e não tem certeza, mas é possível. Quando os judeus foram dispersos... Foram parar no Japão, uma das tribos, talvez? Então, eu encontrei... Talvez uma das tribos perdidas foi para lá. Então, eles com certeza chegaram na China, a famosa sinagoga de Kaifeng. Só que a rota da seda ia até Nara, no Japão. E quando eu tive muitas vezes na China, no Japão, Coreia, e me envolvo com esse pessoal durante muito tempo. Tem tanta coisa nesse ambiente que tem similaridade com a cultura hebraica antiga, que é algo que levanta... Ele falou de samurai, que tem a ver com shomer, shamur, que é guardar. O samurai era o guarda. Exato, mas tem várias palavras que tem essa coisa. Então é possível, porque os antigos... Isso fortalece mais o que eu disse, que a mãe de todos os idiomas é o Lashon HaKodesh. Aí pode ser. Agora ele comeu a bala, eu achava que era proibido, era desde o primeiro programa as balas. Essa bala aí é uma bala faz parte da cenografia. Né? Mas assim, então é muito impressionante, a gente não sabe, porque os antigos judeus, quando foram dispersos, muitos monarcas, gente poderosa, falaram, esses caras conhecem algo especial sobre o sagrado, e eles influenciaram essas pessoas. Você sabe que é interessante que traduziram o Talmud para o chinês? Você sabia disso? É? Os chineses, eles perceberam que a maioria dos prêmios Nobel, proporcionalmente, são judeus. Os judeus são 0,00001 da população mundial. E é 20%. E 26% dos prêmios Nobel. Então os chineses falam, o que eles sabem que a gente não sabe? E aí eles traduziram o Talmud para o idioma deles. Então, para tentar encontrar alguma sabedoria, alguma riqueza, alguma intelectualidade que eles ainda não descobriram. Mas o principal, eles não se deram conta. Que não adianta você ler sem a base do edifício ser sólida. A Torá é um conjunto de fatores. Você tem que ler a Torá escrita com a Torá oral, com todo esse suporte, com toda a emuná, com toda a tefilá, com toda a kavaná, com todas as orações, com toda a espiritualidade, com todo o aperfeiçoamento das virtudes, você preparar o recipiente para ele absorver a espiritualidade, aí você vai chegar nos patamares. Só ler não é suficiente. Então, mas você sabe a doideira? Você pega a escrita chinesa, né, que deu origem ao kanji japonês, você vai estudar vários ideogramas, é loucura. Eles estão muito ligados a conceitos que você encontra no Tanar. Então, por exemplo, a ideia de libertação, de salvação, é um cordeiro sobre mim. Aquilo que envolve um livramento é 8 pessoas num barquinho, que é exatamente a história do dilúvio. Tem muitos conceitos. A ideia de proibido é 2 árvores, lim. Quer dizer, de onde veio isso? Então, por que esses conceitos antigos têm tanta similaridade? Inclusive, a fé evangélica tem crescido muito na China e na Coreia, em grande parte por causa desse terreno comum. Os caras começam a ver e falam, caramba, tem alguma coisa aí. Então, eu acho que essa é mais uma parte de mistério. Talvez a gente vai daqui a uns anos voltar aqui para ver. Você foi ao Japão? Fui ao Japão. Tem muita vontade. Eu tenho curiosidade de ir. Quero muito ir. Muito interessante. A gente ia armar uma viagem, não ia? Uma coisa assim. Então, vamos ver. Organizar aí. O Japão deve ser muito interessante, muita riqueza. Mas você rodou tudo lá? Chegou bastante. O Japão eu tive 3 vezes. Na China, 2 vezes na China e outra em Hong Kong e também na Coreia do Sul. E é interessante. Uma vez eu estava na Galileia, aí a gente estava num kibbutz, ali kibbutz Lavi, e aí tinha um cara com face oriental, né? E aí o pessoal falou, Sayão, o que esse japonês está fazendo aqui no meio dos judeus? Eu falei, mas ele é judeu. Como assim é judeu? Eu falei, judeu não tem raça. Tem judeu negro, branco e tem judeu de feições mongólicas. É sério. Mas o cara, quer ver? Deixa eu chamar ele aqui. Rabê, Mashloha, como vai ser? Aí comecei a conversar com o cara, ele veio do norte da Índia. Nossa. Quantas vezes você por ano vai para Israel? Antes da guerra. Antes da guerra. Todo ano, né? Geralmente, pelo menos umas 3, 4 vezes. Mais de uma vez? Sim. Com grupos? Sim. A maior parte das vezes. Eu já estive lá mais de 60 vezes, né? Então a gente já deu uma boa andada por lá, né? Fala, Tuti.